Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro culto alfa aqui no YouTube. A gente deu essa mudança, vocês vão notar durante todo o progresso aqui do culto que vai ser uma coisa bem legal para vocês. A gente preparou um culto incrível para vocês. Hoje, no sábado, eu queria trazer a abertura para vocês de algo bem simples e é algo que é muito nítido, está sendo muito falado na nossa sociedade hoje em dia, a respeito do racismo. Porque é algo que eu tenho me sentido incomodado e é algo que eu creio que a igreja tem que se incomodar nesses dias. Eu creio que a gente não pode ficar mais calado em meio a essas situações, a gente não pode mais ficar sem se posicionar diante dessas situações. Então, nós, como igreja, precisamos levantar esse posicionamento de contra o racismo, de pessoas que repugnam essa ação. Então, eu creio que hoje é o momento da gente trazer isso aqui para vocês, para que vocês entendam que Jesus ele veio para todos, independente de cor, independente de raça, Jesus ele veio para todas as pessoas. E o racismo, ele além de ser crime, ele é pecado. O racismo, além de ser uma coisa horrível, ele é pecado. Então, nós como igreja precisamos nos levantar e precisamos combater isso com todas as nossas forças. A gente precisa protestar contra essas coisas ruins que estão acontecendo na nossa sociedade. E a gente precisa se levantar diante disso. Eu creio que a atitude do cristão, diante de todo esse momento, primeiramente, antes mesmo de compartilhar algo nas suas redes sociais, devia ser colocar os seus joelhos no chão e começar a orar por essas coisas e por essas pessoas. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas ultimamente o caso... acho que é sexta-feira, o caso do Miguel, ele conseguiu um grande alcance nas redes sociais. Se você ainda não conhece o caso do Miguel, vá procurar na internet. Obviamente, se você está conectado por aí, você já ouviu a respeito do caso dele. E teve uma frase hoje que eu ouvi que é de extrema importância. O Miguel, ele não era para estar famoso, ele era para estar vivo. Miguel, ele era uma criancinha, ele foi morto por negligência e por causa do racismo. Então, se essas coisas que estão acontecendo no mundo não comovem a gente, não comovem o nosso coração, a gente está morto por dentro. E a gente precisa estar vivo para que a gente consiga combater essas coisas, para que a gente consiga levar amor. E tudo isso que a gente vê é só ódio, e a gente só vai conseguir combater ele com amor. Nós só vamos conseguir combater todas essas coisas ruins com amor. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês nessa noite. Vamos orar para a gente iniciar esse nosso primeiro culto no sábado aqui, com vocês aí em casa no YouTube. Pega esse link que você está assistindo, pega esse link, manda para os seus amigos, manda no grupo da família, manda em qualquer lugar, compartilha para o povo entrar aqui, para eles começarem a assistir esse culto, porque nós temos um culto inteiramente preparado para vocês e especial. Vamos lá, então, vamos orar para que a gente possa iniciar. Você que está em casa, feche os seus olhos, entre nesse momento de oração conosco agora. Deus, nós te pedimos, Pai, que tudo que nós vamos viver hoje aqui nesse culto, Pai, que não fique preso somente a esse ambiente, mas que vá para a casa dessas pessoas, Pai, para a casa das pessoas que estão assistindo essa live, Pai, que todas as experiências que a gente vive aqui, que invada os lares das pessoas que estão assistindo, Pai, que o Espírito Santo venha tocar cada coração das pessoas que estão assistindo essa live, Pai, para que não seja mais apenas uma live comum, não seja mais apenas um vídeo que ela esteja assistindo, mas que ela venha ser transformada pela palavra, mas que ela venha ser tocada pelo louvor e por cada momento desse culto, Deus. Nós te pedimos e também nós oramos pela atual situação do nosso mundo, Pai, porque nós sabemos que o mundo jaz do maligno, nós sabemos que a nossa esperança não tem que estar nesse mundo, Pai, mas sim no Senhor. Mas nós também temos que lutar, porque o Senhor é um Deus de justiça, e nós temos que trazer um reino de justiça para a terra, Pai. Então venha agora neste lugar, nas nossas casas, aqui na igreja, venha colocar em nosso ambiente um ambiente de adoração, Pai. Nós entregamos todo esse culto, nós entregamos tudo em suas mãos, Pai.
Nós pedimos para que o Senhor venha consolar a vida dessas pessoas que estão sofrendo nesse exato momento, Pai. Que o Espírito Santo venha consolar esses corações e para que essas pessoas venham se sentir melhores, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar a nós nos posicionar diante de tantas coisas ruins acontecendo na nossa sociedade. Nos posicionar como os verdadeiros cristãos, Deus. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo em Suas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de iniciarmos esse período de louvor musical, eu quero ler uma palavra com você. Está em Salmos 150. Começa assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louve a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. No versículo 2, na parte B do versículo 2 diz assim, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Eu tenho uma pergunta para você. Qual é o tamanho de Deus para você? Se você pudesse medir, qual é o tamanho de Deus para você? Se você acha Deus tão grande, você tem o adorado, o louvado, conforme a sua imensa grandeza que você entende que é? Ou a sua adoração tem sido pequena demais, comparada à imensidão de que Deus é? Eu quero convidar você a adorar e louvá-lo e agradecer por tudo que Ele fez por nós nessa noite. Eu te agradeço. Vamos cantar. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Oh, 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 oh. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 oh. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Ele mudou a minha história, a tua história. Você mudou a minha história
e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus, que te pertenço, Deus, que te pertenço, Deus. Aleluia. Do Fernandinho Galileu. Vamos mandar essa daí. Ele deixou sua glória, deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Sua glória foi por amor, foi por amor. E no seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Oh, Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, Santo de Israel, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, oh, 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 oh. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu.
Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Amém. Errei uma letrinha aí, mas deixa passar. Amém. Vamos continuar adorando a Deus. Eu quero que você convide a Jesus a entrar na sua casa, chamando Ele para perto. Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor Jesus. Vai. Vamos continuar adorando a Deus nesse momento. Continuar adorando a Deus nesse momento. Quero pedir para que você peça para que Deus venha na sua casa, entre na sua casa. Vem, 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 Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Vem neste lugar, Senhor. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. Oh, só pra te ver, Senhor. Eu quero te ver. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Oh, oh. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. E as sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver.
Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo, Senhor, nesta casa. Tu és bem-vindo, Senhor, em cada coração que está ouvindo essa live, Pai. E nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que Tu és em nossas vidas, Senhor. E por isso nós queremos nos derramar diante da Tua palavra, diante do Teu querer, Senhor. Aleluia. Me derramar. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, a Tua bondade liberta o meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, és o meu famoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras. És fiel, Senhor, e dizes a Tua bondade liberta o meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, és famoso, és famoso, meu lindo Jesus. Oh, oh. Me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Aleluia, Deus abençoe.
Em nome de Jesus. Pode ir? Fala, galera, agora nós vamos para o momento do dízimo e da oferta. Vocês que estão em casa, vocês estão vendo quão chique a gente está agora? Olha isso daqui. Eu não sei se está certo, mas na borda aqui você está vendo um QR Code, você está vendo as contas da igreja, e aqui está o QR Code do PicPay, que é a conta que a gente criou para a Rede Alfa. Então, se você quiser dizimar, se você quiser ofertar, você aponta para o seu celular para o QR Code e automaticamente já vai abrir um link para você ir conseguir doar. Quer dizer, doar não, olha eu. Ofertar. Para você conseguir ofertar. Então, é só você apontar o celular. Vamos então agora para a palavra de Deus. Na verdade não é a palavra de Deus, é a palavra da oferta. Eu queria abrir com vocês lá em Provérbios 3, 8. Provérbios 3, 9. Diz bem assim: honre a Jeová com as suas coisas valiosas, com as primícias de todas as suas colheitas. Algo que eu creio que nós precisamos falar hoje em dia a respeito das ofertas e dos dízimos é que é muito a respeito de honrar a Deus. O ato da gente ofertar e o ato da gente dizimar é um negócio de honrar a Deus. E a gente precisa honrar a Deus. Eu creio muito que a partir do momento que a gente honra a Deus, Ele também nos honra através das nossas escolhas. Deus ele nos honra pelas nossas escolhas. E eu escolho honrar a Deus através do meu dízimo e da minha oferta. Então, é esse o pensamento que nós temos que ter. Nós não temos que pensar se a gente vai dar pouco ou se a gente vai dar muito, se aquilo é o suficiente ou se aquilo não é o suficiente, porque o que importa é você dar com o seu coração. O que importa é você estar honrando a Deus. O que importa é você estar fazendo algo para o reino de Deus. Esse é o importante. Não se trata a respeito de quantidade, não se trata a respeito de quantos você vai doar, de quantos você vai passar para a gente, para a oferta. O importante é o seu coração. O importante é o seu coração estar em paz, entendendo que ele está honrando a obra de Deus, entendendo que ele está honrando a Deus. É isso que tem que estar no nosso coração, é isso que tem que estar na nossa mente. A gente está passando por muitas dificuldades hoje em dia. Muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas não têm mais o seu salário, não tem mais a sua renda, e a gente está passando por esse momento e a gente entende esse momento. Por isso que a gente fala que não se trata a respeito de quantidade, porque muitas vezes você não tem o que dar, você não tem muito o que dar, às vezes você realmente não tem o que dar, você não pode ofertar, mas Deus ele conhece o seu coração, Deus ele sabe pelo que você está passando, e esse é o fato de a gente honrar a Deus. Ele sabe do que a gente está passando. E a gente honrar Ele é mesmo diante das dificuldades, a gente entender que Ele é um Deus bom e que Ele precisa ser honrado. Então, vamos orar agora. Você que fez todo o processo aí de apontar o celular e ofertou e dizimou através do QR Code, vamos agora orar. Você que não pôde, vamos orar também para que Deus ele venha abençoar a sua vida. E que você também venha aprender, em meio a tantas dificuldades, a valorizar um Deus que continua sendo bom. Diante de tudo isso, Ele continua sendo bom. Amém? Vamos orar. Deus, nós entregamos diante de Ti, Pai, tudo aquilo que nos é dado. Nós entregamos diante de Ti tudo aquilo que foi nos entregado, Pai. Porque nós sabemos que nada é a respeito de nós e nada é a respeito do que nós podemos fazer, mas sim tudo a respeito do Senhor, Pai. Que o Senhor venha colocar no coração de cada pessoa, no nosso coração, que os dízimos e as ofertas, Pai, são para Te honrar. E que tudo que eu faça na minha vida, seja dízimo, seja oferta, seja uma palavra, seja qualquer ação, Pai, que tudo seja para Te honrar, que tudo seja para Te servir, e que nada seja para mim, que tudo seja para Ti, Pai. Nós Te pedimos para que o Senhor venha ajudar essas pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha ajudá-las e que o Senhor venha abençoar a vida delas, Deus. E que se for da Tua vontade, o Senhor venha prosperar na vida delas, Deus. Porque nós cremos que o Senhor é bom e que o Senhor continua sendo bom. Independente da nossa condição financeira, independente das circunstâncias, o Senhor continua sendo bom, Pai. Nós agradecemos por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Boa noite, gente. Estamos aqui em mais um culto. Um culto agora, como o Danilo já falou e como vocês já viram,
pouco diferenciado. Graças a Deus está melhor. Meu nome é Caena, Endili Caena. Eu tenho 17 anos e eu faço parte da Rede Alfa, óbvio, da parte dos adolescentes. Eu sou líder em treinamento, eu sou líder da célula Fora da Caixa, junto com o João. E eu acho que é isso que eu teria para falar aqui antes para vocês. Antes de eu começar, eu vou dar a palavra hoje, mas antes de eu começar necessariamente com a palavra, eu quero falar sobre algo que vem me incomodando já faz um bom tempo. É algo que eu percebi primeiramente em mim mesma, que eu fui me analisando e eu acabei percebendo essa coisa que eu fazia. E eu acho que é algo que está presente na vida de muitas pessoas, de muitos cristãos, no caso. Essa coisa, no caso, é algo que eu fazia e que, vezes, eu ainda me pego fazendo, que é quando eu vou ouvir uma palavra ou quando eu vou conversar com alguma pessoa, eu simplesmente travo meu coração, eu simplesmente fecho meu coração para ouvir aquilo, para falar sobre algo, assim que eu percebo assim que eu penso assim, mas isso não tem muito a ver com o que eu tô passando, sabe? Isso não tem muito a ver comigo, eu já passei por essa fase, enfim. E eu fazia muito isso, e o que acontecia é que eu nunca estava com meu coração aberto para receber aquilo. Eu nunca estava com meu coração aberto para entender aquilo que a pessoa estava querendo passar. Então, tipo assim, o que eu percebi nisso? Eu percebi dentro de mim um egoísmo muito grande. Porque eu deixava de pensar ou de me importar com as pessoas que um dia eu iria ter contato. Com as pessoas que um dia talvez pudessem precisar de uma ajuda em tal assunto que no momento para mim não fazia sentido nenhum. Ou até mesmo eu me esquecia que eu não tenho ideia do que vai acontecer no meu futuro, sabe? Eu não tenho uma cronologia assim certinha, vai acontecer isso, isso e isso, você vai passar por isso, isso e isso. Então não tem como eu saber, eu não vou passar por determinada situação na minha vida. Não tem como a gente saber disso. E eu me peguei nisso muitas vezes, de trancar o meu coração para determinadas palavras, assim que eu percebia que aquilo não condizia muito bem com o que eu passava ou com o que eu estava vivendo. E eu convido vocês essa noite a não fazer isso, mas não somente nessa noite, eu convido vocês no decorrer da vida de vocês mesmo. Não somente para uma pregação, não somente para qualquer pregação, mas para todos os momentos das nossas vidas, porque a gente tem que estar em constante aprendizado. E então, sejam conversas, sabe? Sejam realmente pregações, que a gente possa estar sempre com o nosso coração aberto. E lembrando que não é somente sobre nós, que um dia alguém vai precisar de determinada coisa e a gente poderia ajudar. Mas só que se a gente não se abrir para certos assuntos, a gente não vai conseguir ajudar outras pessoas. A gente tem que ver na nossa vida a função de ajudar. A gente está aqui na terra para ajudar, a gente está aqui para levar a palavra de Deus. Não é somente para receber aquilo que a gente acha que a gente tem que receber. E é isso. Uma outra coisa que eu gostaria de falar também é algo que eu percebi me analisando, que eu comecei a fazer muito nesse novo período, nesse novo momento que a gente está vivendo, que é de culto online, de célula online. E muitas vezes o que a gente faz? A gente esquece que o sentido da gente estar aqui, o sentido de você estar aí nesse momento ouvindo essa palavra, o sentido de você estar aqui assistindo todo esse culto, é o mesmo de antes, de quando a gente sentava aqui para ouvir, sabe? É Deus, é conhecer a Deus, é estar com Deus, é manter um relacionamento com Deus. Então, o sentido continua o mesmo. Então, por que a gente insiste em agir como se fosse algo diferente, sabe? O que eu me pegava fazendo? Eu simplesmente abria no meu celular, eu ia lá, eu abria o culto ao vivo, enfim, e eu deixava rodando, eu simplesmente esquecia, sabe, que é a mesma coisa. Eu deveria estar dando a mesma importância, porque tem a mesma importância. E, bom, é isso, que a gente possa tá com o nosso coração aberto nesse momento, que tudo aquilo que venha a ser falado aqui, não só para vocês,
sabe? Mas para mim também, que isso venha estar sendo trabalhado no meu coração no decorrer dessa palavra. E é isso. Se você está aí na sua casa nesse momento, procura um lugar confortável, procura um lugar calmo, um lugar que você se sinta bem, para você estar ouvindo essa palavra agora, para você estar assistindo no decorrer desse culto, sabe? Deixa de se importar com aquilo que alguém vai falar ou aquilo que alguém vai pensar. Ah, mas a minha família vai se incomodar se eu levantar, se eu falar um amém, se eu falar um glória a Deus. Cara, é você e Deus, sabe? É você e Deus e acabou. Então, que nesse momento nada venha estar nos interrompendo, nenhum fator externo venha estar agora atrapalhando vocês. E é isso. Vamos começar agora, realmente, com a palavra. Eu decidi falar com vocês aqui hoje sobre uma coisa que quase conseguiu fazer com que eu não estivesse aqui hoje, na verdade. Realmente aqui, pregando hoje. Eu vou falar sobre uma coisa que tem uma influência muito grande, muito forte na vida de todo mundo, porque todo mundo um dia vai ter que lidar com isso. Todo mundo lida com isso, provavelmente diariamente. E essa coisa que eu quero falar com vocês hoje é sobre medo. Eu falo que talvez eu não estaria aqui por causa dessa coisa, porque eu me peguei com um medo muito grande de estar aqui. Eu sempre tive um medo muito grande de pregar ou de falar em público, e eu simplesmente escolhi não ser tomada por esse medo. Mas enfim, o medo ele é uma coisa natural, é uma coisa que todos nós vamos passar, é uma coisa que todos nós vamos ter que lidar. E eu estava assistindo uma pregação sobre esse assunto, e nessa pregação a pastora que estava falando, ela deu um exemplo. Ela estava falando sobre medo, e ela deu um exemplo que ela tinha visto na televisão. Ela estava assistindo aquele canal lá de Animal Planet, eu acho, enfim. Ela estava assistindo esse canal, e aí lá estava falando sobre leão. E aí estava mostrando um leão no momento de caça. E ele estava lá, e ele estava caçando a presa. Não lembro qual era o animal, mas ele estava caçando lá determinado animal, determinada presa dele. E o que ela focou ali nessa história foi sobre o rugido do leão. O rugido desse leão, ele deu antes mesmo dele chegar naquela presa. Ele deu de longe para assustar. E o que esse rugido ele causou nessa presa? A presa ela simplesmente foi paralisada por medo naquele momento. No momento que ela ouviu aquele rugido, ela ficou parada. Ela ficou em choque, não sei. Eu só sei que ela ficou paralisada. E essa é uma das coisas que o medo faz com a gente. Ele nos paralisa. E aí, pensando sobre isso, sobre essa paralisia dessa presa, enfim, o que eu percebi? Quando nós nos paralisamos pelo medo, nós nos tornamos presa fácil. Naquele momento, aquele animal se tornou uma presa fácil daquele leão, mas nós nos tornamos presas fáceis para o inimigo, sabe? Então, quando a gente pode decidir naquele momento. Aquele animal poderia decidir se ele ficava parado, se ele ficava morrendo de medo, tremendo de medo, porque, sabe, paralisado. Ou uma outra opção que poderia sim acontecer era, sei lá, ele correr ou ele lutar com o leão, não sei. Mas só que tinha outra opção, a não ser ficar parado e esperar que aquele leão viesse, entendeu? E atacasse ele. E é isso. Esse momento em que nós sentimos esse primeiro medo é o momento em que a gente vai acabar decidindo, é o momento que a gente vai ter para escolher o que a gente vai fazer com esse medo. Se a gente vai ser paralisado por ele, se a gente vai ser tomado por esse medo, ou se a gente vai escolher lutar, ou se a gente vai escolher deixar esse medo de lado. Não é errado a gente ter medo, não é errado. O medo é algo natural que vai acontecer nas nossas vidas. O grande problema é o que a gente decide a partir do momento que a gente sente o medo. É se a gente vai ser tomado ou é se a gente vai lutar contra ele. E
Ok. Eu queria que vocês abrissem agora, aí na casa de vocês. Porque eu acho muito importante, sabe? Eu acho muito importante que a gente possa estar ainda praticando a leitura direta na Bíblia, sabe? Eu acho algo importante, eu acho algo muito interessante. Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês abrissem em Êxodo. Primeiramente, podem abrir em Êxodo 3, capítulo 3, no caso. Lá no versículo 10. Bom, eu vou ler algumas partezinhas daqui de Êxodo. No capítulo 3, no capítulo 4 e no capítulo 6. E eu gostaria que vocês pudessem estar lendo junto comigo. Vamos lá. No capítulo 3 de Êxodo, versículo 10, do 10 ao 12, fala o seguinte: Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você. E este será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Amém. Agora, eu gostaria que vocês abrissem no capítulo 4. Novamente, versículo 10, mas agora do 10 ao 13. E fala o seguinte: Então Moisés disse ao Senhor: Senhor. Vou pegar em outra versão. Moisés, porém, disse ao Senhor: Ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. O Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Agora, o último dessa parte, eu gostaria que vocês abrissem no capítulo 6, o último versículo, lá no versículo 30. Na verdade, pode ser desde o versículo 29 mesmo, 29 e 30. Fala o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém Moisés respondeu na presença do Senhor: Eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? Amém. Quem me conhece sabe que eu gosto muito da história de Moisés, principalmente essa primeira parte. Acho que todo mundo aqui conhece essa história, né? A história em que o povo de Israel estava preso no Egito, em que eles eram escravos. Todo o povo de Israel, no caso, estava nas mãos do faraó. E então, Moisés, ele é escolhido para ser aquele que, junto a Deus, iria libertar esse povo. E aí, o que acontece? A gente, analisando, a gente consegue perceber que Moisés, ele dá vários e vários motivos para os quais ele não deveria fazer isso. Ele pergunta: quem sou eu? Ele fala: eu não tenho facilidade para falar. E aí, ele também fala: eu não falo bem. E aí, eu sempre me identifiquei muito, pelo menos nessa parte da história de Moisés. E uma coisa que eu acho muito importante que nós todos possamos fazer é que a gente possa buscar na Bíblia histórias, personagens que condizem com aquilo que a gente passa, com as nossas dificuldades, com aquilo que a gente vem vivendo. Eu acabei me vendo numa parte, digamos que negativa da história de Moisés, que era nesse momento em que ele estava tentando fugir daquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Mas só que não tem problema a gente fazer isso, sabe? Não tem problema a gente se ver em algo negativo, porque a gente vai estar fazendo isso para uma melhora.
Porque no momento em que a gente se busca na Bíblia, no momento em que a gente consegue perceber histórias, perceber pessoas que passaram por coisas parecidas com aquilo que a gente passa, a gente consegue ver de que forma que essas pessoas lidaram com isso, quais consequências determinadas escolhas dessas pessoas levaram, sabe? A gente consegue saber o que dificultou ainda mais nesse problema. Então é algo importante, é algo necessário que a gente faça isso. Eu ler a história de Moisés e eu ver o decorrer da vida dele, o decorrer da caminhada dele, é algo que me dá muita esperança. Por quê? Porque eu muitas vezes já dei essas mesmas desculpas para Deus, para que eu não fizesse algo que eu fui chamada para fazer por Ele. E na caminhada de Moisés, a gente consegue perceber muitas coisas. A gente consegue perceber que mais para frente, no caso, Arão, ele foi colocado para estar ao lado de Moisés e ele iria falar ao povo, ele iria falar a Faraó. E aí, no caso, a gente consegue perceber mais para frente, no decorrer dessa história, a gente consegue ver que Moisés, a partir de certos momentos, ele também começa a falar ao povo. Moisés, ele também fala a Faraó. Ele fala, diretamente, eu digo. E no caso, por que isso me dá esperança? Porque eu consigo ver que um homem... porque, sabe, às vezes a gente esquece que os personagens da Bíblia, eles foram pessoas reais, eles foram pessoas que, sim, eles tinham medo, sim, eles tinham os mesmos problemas que a gente tinha. E eu consigo ver nele uma força. Eu consigo me inspirar em Moisés para conseguir lutar contra o meu medo. Porque assim como ele tinha medo de certas coisas, ele conseguiu vencer essas coisas junto de Deus, eu também conseguiria. Nós conseguimos. Então, chega um determinado momento em que Moisés, já é ele que fala ao povo, sabe? Chega um determinado momento em que Moisés fala diretamente a Faraó, em que Moisés leva aquilo que Deus falou com ele leva isso a Faraó. E esse era o medo dele. Ele falava, eu não consigo falar, eu não sou bom em falar. E enfim. Uma coisa que Moisés ele fez muito, e a gente consegue principalmente perceber isso no versículo 11 do capítulo 3, é a pergunta que ele faz para Deus. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então, naquele momento, o que Moisés fez que nós fazemos muito? Em momentos de dificuldade, ao invés da gente olhar para Deus, ao invés da gente olhar para aquele que nos colocou naquilo, para aquele que nos deu certa coisa, que nos chamou para fazer algo, a gente começa a olhar para a gente. E qual que é o problema disso? Quando a gente começa a olhar para a gente, o que a gente vai achar? A gente vai achar coisas negativas, e principalmente quando a gente estiver sendo influenciado pelo medo. Quando eu me vejo em um momento de medo, quando eu me vejo em um momento em que eu me sinto, como eu posso dizer, eu me sinto mal em fazer algo, enfim. Se eu começo a olhar para mim mesma, para as minhas características, eu acabo vendo o quê? Eu vejo a minha dificuldade para falar em público, eu vejo a possibilidade que teria de eu começar a gaguejar, ou a minha boca que começa a tremer quando eu estou nervosa. Eu só veria coisas negativas que fariam com que o meu medo aumentasse cada vez mais. Eu não sei qual é o seu medo. Os medos de cada um vai ser diferente. Talvez o seu medo seja relacionado ao seu relacionamento familiar. Talvez o seu medo seja relacionado a algo relacionado à sua carreira. Talvez seja a sua escola. Eu não sei. Cada um tem um medo diferente. Além desse medo que eu tenho medo do quê? Eu tenho medo de barata. Mas enfim, eu tenho muitos medos. Mas a grande questão é a gente não se deixar ser levado por esses medos.
continuando. Uma outra coisa que, a partir do momento que a gente olha para si mesmo, a gente pode conseguir a gente se lembrar das vezes que a gente se comparou. E a comparação, ela também está relacionada ao medo, porque assim como o medo, a comparação ela nos paralisa. Eu me lembro até hoje de uma vez que eu assisti uma pregação. Na verdade era um curso que eu estava fazendo, e eu lembro de como eu me comparei de forma negativa ao pastor que estava dando esse curso. E essa é exatamente uma coisa que eu poderia, nesse momento de medo, eu poderia me lembrar e que poderia me paralisar ainda mais, que eu já estava paralisada. Eu lembro que eu assistindo, durante eu assistia esse curso, enquanto eu assistia esse curso, eu só conseguia focar em uma coisa. Foram cerca de 4 horas de curso no total, e durante essas 4 horas de curso, esse pastor, ele simplesmente não pegava na Bíblia dele para falar as coisas. Ele sabia, e aquilo começou a me deixar muito incomodada, porque quando eu olhava para mim, eu pensava assim, nossa, eu não tenho muito conhecimento da Bíblia, sabe? Tipo assim, eu conheço aquilo que eu vejo, eu conheço aquilo que eu leio, eu conheço aquilo que eu já consegui pegar, mas só que esse cara sabe tudo, esse cara, ele tem a Bíblia colada na cabeça dele, sabe? E eu só olhava para aquilo, e aí eu lembrava o quê? Eu lembrava que eu só sei de cor determinado versículo e olhe lá, e enfim. Só que uma coisa relacionada à comparação que a gente não pode nunca se esquecer é que, no meu caso, por exemplo, quando eu estava me comparando a esse pastor, quantos anos ele tem? Já começa por aí, que ele deve que tinha uns 40 anos. Ele nasceu já em um berço, tipo assim, ele já nasceu lendo a Bíblia praticamente. Então, uma coisa que a gente consegue perceber são realidades diferentes. Eu tenho 17, eu tô pra fazer 18, metade da vida dele, sabe? Ele já passou por muitas coisas, muito mais coisas que eu passei. Ele já deve ter enfrentado muitos processos que eu ainda irei enfrentar. Então, é algo muito errado a gente tentar se comparar a alguém levando em conta isso, principalmente isso. A gente vai estar se comparando a alguém que não tem as mesmas condições que a gente, sabe? Que não é a mesma coisa. E a comparação, ela nunca vai ter um resultado positivo pra gente. Por quê? Porque quando a gente tá ali a gente tá se comparando a alguém, enfim, e a gente recebe dessa comparação uma resposta negativa, ou seja, eu percebo que eu sou, digamos que pior do que determinada pessoa, o que acontece? O fruto disso vai ser negativo, porque a partir do momento que eu começo a me rebaixar em relação a uma determinada pessoa, eu vou começar a ter mais medo, eu vou começar a me sentir insegura, eu vou começar a me sentir cada vez pior. E aí, no caso, tem a outra questão. Tem a chance da gente se comparar a alguém e a gente receber uma resposta positiva. Ou seja, eu sou melhor que fulano. E esse já é o problema, sabe? Daí já nasce um fruto negativo. Porque a gente vai começar a se achar melhor que alguém, e não tem isso. Ninguém é melhor que ninguém, e a gente tem que ter isso gravado na nossa cabeça. Então, a partir do momento que eu me comparo a alguém e eu começo a enxergar aquela pessoa como uma pessoa inferior a mim, isso já está errado. Isso já vai levar para minha vida frutos negativos. Então, a comparação, ela nunca vai ser o caminho. Eu estava falando na célula esses dias com o pessoal e alguém falou sobre comparação e inspiração. E a inspiração e a comparação, apesar de, às vezes, no início elas parecerem a mesma coisa, elas são diferentes. Enquanto a comparação é algo que a gente tem que correr dela, a inspiração ela é algo muito bom. Por quê? Porque a partir do momento que eu passo a me inspirar em alguém, eu não fico me rebaixando por não ser como essa pessoa, mas eu busco conseguir algo, eu busco crescer, eu busco ser melhor. Eu me inspiro muito na minha líder, eu me inspiro muito na Elisa. E eu fico muito feliz por isso.
durante os nossos encontros, que agora eu esqueci o nome, como que é, como que fala? Enfim, enquanto a gente conversa e vai conversar, discipulado, eu ouvi aqui no ponto, o nome é discipulado. Quando a gente está no discipulado e eu fico vendo o cuidado dela, eu consigo ver a forma que Deus fala através dela na minha vida, eu busco inspiração nisso, porque eu espero que um dia eu consiga fazer o mesmo, sabe? A gente tem que sim buscar melhorar, a gente tem que sim buscar crescer, mas a gente nunca pode se rebaixar quando a gente percebe que alguém é, digamos que melhor que a gente em algo, sabe? Esse não vai ser o caminho. E, bom, continuando, ai, tô com dor. Ui. Calma. Tá. E, bom, o que eu acabei de falar foi sobre quando a gente olha pra si mesmo, certo? E agora eu gostaria de falar sobre o contrário, sobre quando a gente olha para Jesus, sobre quando a gente olha para Deus, sobre quando a gente olha, ao invés de a gente escolher olhar para si mesmo, a gente escolhe olhar para aquele que nos colocou aqui, que foi Deus. Nesse momento em que Moisés ele pergunta: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus vai e fala: eu estarei com você. No outro momento, o que Deus ele vai e fala para Moisés, assim que ele insiste em falar sobre os pontos negativos dele? Deus vai e fala para ele: agora vá e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Então o que Deus estava tentando passar para Moisés? Ei, não é sobre você. Não é sobre você, não é sobre o que você consegue, não é sobre o que você é capaz de fazer. Não é sobre a sua dificuldade ou não dificuldade de falar. É sobre quem vai estar com você. E quem vai estar com você? Eu. Era isso que Deus estava tentando passar para Moisés. E é isso que a gente tem que olhar. A gente não tem que olhar para si mesmo. A gente tem que olhar para Deus, que foi quem nos colocou aqui. E uma história que fala sobre essa ideia de olhar para Jesus, olhar para Deus, tá lá em Mateus 14. Se vocês puderem abrir aí, por favor. Tem uma flor aqui dentro. Mateus 14, 22, 23. 22 até o 33. Eu já acho que eu não vou falar tudo, porque senão vai estender muito. Tava morrendo de sede. Bom. Esse momento aqui é um momento que todo mundo provavelmente conhece sobre, já leu sobre ou já ouviu sobre, que é quando Jesus ele anda sobre as águas. E aí eu gostaria de falar sobre o que aconteceu com Pedro. Bom, lá no versículo 28, eu gostaria que vocês pudessem ler comigo, fala o seguinte: então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Bom, quando eu pensei em trazer essa passagem para vocês, na hora me veio à cabeça a seguinte ideia: quando a gente está indo em direção a determinada coisa, a alguém ou a algo, algum objeto, enfim, o que a gente faz? A gente olha para aquilo, certo? Então, se eu tô indo, não sei, se eu tô vindo para cá, sabe? Digamos que tem alguém ali, eu tô indo naquela direção enquanto eu olho para aquela pessoa. Se eu tô vindo para cá, se eu tô vindo na direção da cadeira, eu tô olhando para a cadeira, eu tô indo na direção da cadeira. E naquele momento, naquele primeiro momento
Pedro, ele colocou seus pés sobre as águas e ele foi em direção a Jesus, né? Ele estava indo em direção a Jesus. E naquele momento, o que aconteceu? Pensando nisso que eu acabei de falar. Pedro estava com seus olhos em Jesus. Pedro estava aqui, Jesus estava ali, Pedro estava aqui, indo na direção de Jesus, certo? Só que aí, o que aconteceu? Aqui fala: reparando, porém, na força do vento, teve medo. Então, Pedro, que estava aqui, olhando fixamente para os olhos de Jesus, seguindo na direção dele, até onde ele estava, Pedro, ele começou a... Opa, peraí que tem vento vindo daqui, tem vento vindo dali. E aí ele tirou seus olhos de Jesus. Ele simplesmente parou de olhar para frente, que era para onde Jesus estava, e ele começou a olhar para o lado. Naquele momento ele se perdeu para onde ele estava indo. E... Bom, depois disso, no caso, Pedro ele acabou afundando, e com a ajuda de Jesus, ele... E aí fala: e prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse. E depois subiram ambos para o barco e o vento cessou. O que Jesus ele diz para Pedro assim que isso acontece? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, antes de falar sobre o homem de pequena fé, fala que Pedro teve medo. A fé, ela vai servir em relação ao medo, para tirar esse medo da gente. Por quê? Porque a gente tem um Deus em que a gente confia. A gente tem fé de que Ele nos guarda, a gente tem fé de que Ele nos protege. Sabe, se Deus me chamou para fazer algo, não é simplesmente que Ele vai me deixar lá solta, sabe, para fazer determinada coisa. Não, se Ele me chamou para fazer algo, Ele vai me seguir, Ele vai me ajudar. Ele vai estar ali comigo enquanto eu faço isso. E no caso, bom, é isso que eu ia falar basicamente sobre Pedro. E eu gostaria agora de voltar para a história de Moisés. Moisés, mais pra frente, como eu já falei, ele acaba sim falando ao povo, ele acaba falando a Faraó. E assim, o que eu tava pensando? Cara, quem que me garante que no momento em que ele foi lá, ele não tava sentindo ainda um pouquinho de medo? Sabe? Às vezes, a gente pensa que a gente só vai fazer determinada coisa quando a gente já tiver vencido o medo dessa determinada coisa, mas não. A gente muitas vezes vence o medo lutando, batendo de frente com o medo. Digamos, eu falei que eu tenho medo de barata, certo? Certo. Eu me imagino, eu nunca fiz isso. Provavelmente eu não vou fazer, porque eu realmente não gosto de barata, mas digamos que eu tenho medo de barata por um determinado motivo. Qual que é o determinado motivo? Eu não faço ideia. Não sei se eu tenho medo que a barata me morde, não sei nem se a barata pode morder, mas enfim. E aí, digamos que eu tô um dia... digamos que eu tô um dia ali e vem uma barata e eu olho pra essa barata e fico tipo assim, uma barata. E aí eu vou e eu pego essa barata na mão. E aí eu percebo que essa barata não faz nada comigo. Eu percebo que essa barata, ela tá ali. Ela não vai me morder, ela não vai acabar comigo. E aí, a partir desse momento, eu provavelmente venceria o meu medo de barata. Certo? Certo. Bom, eu vi uma frase, eu não sei onde que eu vi ela exatamente, mas só que ela fala o seguinte: o medo vai existir, mas é uma decisão nossa ser ou não ser tomados pelo medo. Bom, às vezes a gente se culpa pelo simples fato de a gente estar tendo medo de algo, mas a gente não deve fazer isso. Digamos que tenham 2 tipos de medo. Vamos pensar, calma lá. Imagina um semáforo. Tem o vermelho, o amarelo e o verde. Eu não sei em que ordem que é. Eu sei que tem essas 3 cores. Digamos que o vermelho, ele seja o primeiro tipo de medo,
que é aquele medo que te para. O amarelo é o segundo tipo de medo, que é o medo que te mostra para você ter atenção. A gente pode ter medo de coisas que, na verdade, a gente não deveria estar tendo medo. Mas o primeiro contato que a gente vai ter vai ser o medo do amarelo. O medo que vai te falar, atenção. O medo que você vai ter que ir lá e você vai ter que analisar. Do que eu estou sentindo medo? Eu tenho ou eu não tenho que estar sentindo esse medo, sabe? Porque às vezes o medo, ele nos para coisas que, na verdade, a gente deveria sim estar sendo parado. O medo na minha vida já me parou de seguir certos caminhos que eu não deveria seguir. Graças a Deus. Graças a Deus eu fui parada por esse medo. Mas, aí o que acontece? Digamos que a gente tem duas coisas aqui e a gente vai ter que analisar essas duas coisas. A gente está ali no primeiro medo ainda, que é o medo que a gente tem que tomar atenção. E aí tem uma coisa boa, que na verdade eu não deveria estar tendo medo daquilo. Foi algo que eu fui chamada por Deus, foi algo que Deus colocou no meu coração. E eu tenho uma segunda coisa que na verdade seria bom sim eu dar um stop ali, sabe? Seria bom sim eu não seguir, eu não prosseguir com aquilo. E aí o que eu faço? A partir do momento em que eu estou analisando, eu vou decidir o que eu faço. Eu decido se eu vou ir para a parte do medo vermelho, que seria o medo que iria me paralisar, ou se eu iria seguir em frente, se eu iria para o verde ali, tá liberado, segue em frente. Então é isso que a gente tem que fazer. Então se você está com medo, que você percebe que você não deveria estar tendo esse medo, libera o verde, vai, segue em frente. Agora se é algo que não vai te trazer nada bom, se não é algo de Deus para você, para com isso agora. Aceita esse medo como um aviso e para, sabe? Bom, eu ia falar mais algumas coisas, mas eu acho que não vai dar tempo. Então eu vou falar com vocês sobre duas formas que eu vi, que eu enxerguei, que a gente conseguiria lutar contra o medo e vencer o medo. A primeira delas é amando vidas. Por que amando vidas? Eu tenho uma história de uma vez que eu fui tomar vacina e eu tava com muito medo, eu tenho muito medo de injeção. E no momento em que eu entrei na salinha para eu tomar essa vacina, tinha uma criança junto. Uma criança que também ia tomar vacina no mesmo tempo que eu iria tomar. E no momento em que eu entrei ali, eu tava com muito medo, Eu poderia simplesmente sair correndo, porque eu realmente tenho muito medo de injeção. Provavelmente hoje em dia eu não sei, faz muito tempo que eu não tomo, mas enfim. E aí naquele momento em que eu vi aquela criança, eu me preocupei muito com ela. Por quê? Porque eu não queria que ela sentisse medo disso. Eu não queria deixar ela com ainda mais medo disso. Então, a gente tem que colocar, às vezes, certas pessoas, certas vidas na frente do nosso medo. Sabe? Tem certas coisas que eu poderia não fazer, mas só que ia, de certa forma, trazer... Não iria ajudar alguém, sabe? Eu poderia vencer determinado medo e isso ajudaria alguém. Então, a gente tem que, sim, sentir mais amor pelas pessoas. A gente tem que praticar o nosso amor para vencer o medo. Porque fala na Bíblia que o verdadeiro amor, o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Esse amor é Deus. Esse amor é o amor que vem para a nossa vida através de Deus. Então nós temos sim que amar as pessoas para a gente vencer os nossos medos. Aí uma outra forma seria, alguma outra coisa que nos ajuda sim a vencer o medo pensa o seguinte, se imagina num parque de diversão. Aí tem uma montanha-russa trilouca que você super quer ir, mas só que você tá com muito medo de ir nessa montanha-russa. Bom, isso já aconteceu comigo, pelo menos. Uma vez eu fui em um parque de diversões junto com o meu vizinho, junto com as nossas mães. E aí tinha essa montanha-russa, que era uma montanha-russa assim, doida, era uma montanha-russa muito massa. Só que eu tava com muito medo de ir. Mas eu fui por quê? Porque ele, naquele momento, aquele meu vizinho, a gente era pequenininho. Naquele momento ele foi e falou, não, bora, vai ser muito massa, vai ser muito legal. Pra que medo, sabe? E a gente foi, e foi incrível. Eu acho que foi provavelmente a primeira vez que eu fui numa montanha-russa de verdade, sem ser um minhocão. E foi muito doido, foi muito legal.
E, no caso, tem pessoas que na nossa vida, elas vão agir dessa forma. Elas vão nos ajudar a vencer certos medos. E nós podemos ser essas pessoas nas vidas de outras pessoas, sabe? Nós podemos ser aquele que vai encorajar. Nós estamos aqui para encorajar. Sabe, se a gente ama alguém e essa pessoa está com medo, o que a gente vai fazer? Sabe, um medo que essa pessoa não deveria ter, a gente vê isso. O que a gente ia fazer? A gente só ia, deixa essa pessoa com medo lá. Ou pior, agravar o medo dessa pessoa. Tipo assim, incentivar o medo, sabe? A gente não deve fazer isso. Ontem eu tava com muito medo. Ontem eu senti muito medo disso, de agora. E naquele momento eu tive alguém que me ajudou. Eu tive alguém que me deu força. Eu tive alguém que me lembrou que eu não deveria temer. Sabe, eu não deveria ter medo, cara. E, enfim, o Espírito Santo, ele é nosso amigo, certo? Certo. E é basicamente a mesma coisa. Ele é o nosso amigo que vai estar com a gente no momento em que a gente vai ter medo e que a gente vai se sentir sozinho. E quando a gente se sente sozinho e a gente está com medo, só piora as coisas. Então, quando a gente enxerga o Espírito Santo como nosso amigo, a gente vai ter mais força, a gente vai ter mais coragem e mais ousadia para vencer o medo. E é basicamente isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero que eu não tenha extrapolado muito tempo. Eu vou só estar orando e aí a gente finaliza. Eu gostaria que nesse momento vocês pudessem estar com suas cabeças abaixadas, com seus olhos fechados. Vamos nos conectar a Deus nesse momento. Bom, Deus, primeiramente, muito obrigada por esse culto. Muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor falou através das nossas vidas, seja na abertura, seja no momento da oferta, do dízimo, seja no louvor. Muito obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco hoje. Deus, nós pedimos para que o Senhor venha estar tratando em nossos corações os nossos medos. Eu não sei qual é o medo de cada pessoa que está assistindo essa live nesse momento, mas só que o Senhor, na sua palavra, fala que o teu amor, ele lança fora todo medo. Não é algum medo, não são certos medos, mas são todos os medos. Então, que nós venhamos a confiar no Senhor, que nós venhamos a ter fé no Senhor, na tua palavra. E que o teu amor venha nos encher de tal forma que nós não sejamos mais tomados pelo medo, Pai. Deus, que essa palavra, ela venha estar gerando frutos em nossas vidas, que ela tenha encontrado em nossos corações um solo fértil, Deus. Assim nós te pedimos, novamente eu te agradeço, Pai, por tudo aquilo que o Senhor vem fazendo nas nossas vidas, por todas as oportunidades que o Senhor nos dá, Deus. Muito obrigada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fala, galera! Chegamos ao fim do nosso primeiro culto no YouTube. É um prazer estar aqui com vocês, encerrar esse momento maravilhoso. Sábado que vem a gente vai ter mais um culto aqui no YouTube também. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, dá um like. Eu não vou virar youtuber, eu juro. Agora vamos para o momento dos avisos, né? E vamos para os avisos. Eu tenho uma notícia maravilhosa para você, isso mesmo! Para você, eu tenho uma notícia incrível. A partir de segunda-feira, escuta só. A partir de segunda-feira, eu fiz um movimento de câmera aqui. A partir de segunda-feira, vai estar disponível no Spotify um podcast da palavra de hoje. Isso mesmo! Hoje vocês ouviram uma palavra da Caena e agora vocês vão poder ouvir essa palavra novamente no nosso podcast no Spotify, que a gente vai lançar segunda-feira. Então, você fica ligado nas nossas redes sociais, que é Alfa Cuiabá. Você vê lá nos nossos Instagram que a gente vai estar informando tudo para vocês. E sigam a gente no Instagram também, sigam a gente nas redes sociais. A gente tem também a página no Facebook, a página no Twitter, que a gente está lá. A gente está em todas as redes sociais, é só procurar a gente. E agora, próximo aviso, amanhã, culto de ceia. Tem culto 9 horas da manhã e também tem culto às 6 horas da manhã, certo? Da noite, 6 horas da noite, e tem que vir de máscara, obedecer tudo, distanciamento social, e para quem não vai poder pegar a ceia, esse horário, às 4 horas da tarde, eles vão estar aqui, eles vão estar distribuindo a ceia, os potinhos com o suco de uva e o pão para você pegar e ceiar em casa. Eu acho que é isso.
A célula, o culto de... Tem o culto de quinta também, que é de extrema importância. O culto de quinta, que é de extrema importância, que vocês também quiserem participar, ele está acontecendo, também obedecendo todas as normas. Só você olhar na página da igreja, você vai ter mais informações. E agora, a respeito de um assunto muito importante, você, jovem e adolescente, você está participando de célula? A gente não parou com as nossas células, a gente está fazendo células virtuais, células de jovens e adolescentes estão acontecendo virtualmente, então não tem desculpa para você agora faltar célula. Não adianta você falar, minha mãe não pode me levar, meu pai não pode me levar, acabou a gasolina do meu carro. Não adianta, é só se você falar que seu celular descarregou, mas também não adianta que você tem o dia inteiro para carregar seu celular. Então, participe das células, a gente está fazendo, então fala com o seu líder de célula, ou se você quiser, procura a gente também no Instagram, no direct, chama a gente lá, e venha e ache uma célula para você, que é de extrema importância que você seja acompanhado. Amém, amados? Agora vamos orar para encerrar esse momento maravilhoso que a gente viveu aqui. Peço que você venha fechar os seus olhos aí na sua casa. Eu sou muito grato pela presença de vocês hoje aqui, que vocês possam estar com a gente novamente semana que vem, amém? Vamos lá. Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais um culto. Nós te agradecemos por tudo que nós recebemos aqui hoje, Pai. Nós te agradecemos pela palavra, nós te agradecemos pelo louvor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui neste lugar, Pai. Eu peço agora que o Senhor venha, que o Espírito Santo venha tocar o coração das pessoas que estão em casa, Pai. Para que elas venham ficar inconformadas, para que elas venham ficar com fogo no coração, para querer conhecer mais do Senhor, Pai. Que tudo isso que a gente viveu aqui não seja pérolas jogadas aos porcos, Pai, mas para que venha frutificar no coração dessas pessoas. Que o Espírito Santo venha tocar no coração de cada pessoa que está neste lugar e cada pessoa que está nessa casa, Pai. Que o Senhor venha tocar os nossos corações, para que a gente não venha passar de tudo isso e continuar a mesma pessoa, Pai. Porque nós cremos que a Tua palavra, ela muda. Nós cremos que o Senhor nos transforma. Que a gente venha estar disposto a viver essa transformação nos nossos corações, Pai. Para que a gente não venha fechar os nossos corações para tudo aquilo que a gente recebeu, mas para que a gente venha colocar em prática tudo aquilo que a gente recebeu neste lugar, Pai. Para que não seja algo raso na nossa vida, mas para que a gente venha ir mais fundo e cada vez mais fundo no Senhor, Pai. Que o Senhor venha cuidar de nós e que o Senhor venha cuidar da nossa casa, que o Senhor venha cuidar da nossa saúde, Pai. E que a sua vontade, acima de todas as coisas, seja feita na nossa vida. Para que a gente jamais possa se afastar do Senhor e do seu amor, Pai. Para que a gente jamais possa ir para longe de Ti. E para que cada vez que a gente veja uma dificuldade, a gente corra para mais perto de Ti. Para que a gente viva uma vida constante. Para que a gente viva um relacionamento constante com o Senhor. E não uma montanha russa. E não algo vai e vem, Pai. Porque nós sabemos que tudo depende da nossa fome, da nossa sede por Ti. Então que o Espírito Santo venha gerar essa fome e essa sede nos nossos corações. Que cada pessoa que está em casa agora venha receber algo sobrenatural e algo novo de Deus, Pai. Para que elas não saiam deste lugar a mesma, para que elas não saiam deste YouTube, desse vídeo a mesma pessoa, Pai. Porque nós sabemos que independente de lugar, independente de momento, o Senhor transforma. Independente se a gente está junto, independente se a gente está separado, o Senhor transforma. Porque o Senhor continua sendo Deus, porque o Senhor continua sendo bom para a gente, Pai. E o Senhor jamais vai mudar, o seu amor jamais vai mudar, Pai. Venha ministrar isso nos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém e amém. Falou, galera, muito obrigado e fica com Deus.